Isaías 26. Isso aqui é um louvor a Deus, esse capítulo 26, louvor de confiança. E o versículo 23, versículo 3, é esse nosso versículo, que ele diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Aqui, irmão, nós temos que, cada um de nós, fazer uma pergunta: em que minha mente está firme? Se minha mente estiver firme em Deus, o próprio Deus vai me manter em paz. Quando a minha mente está firme em Deus, quando eu estou confiando nele, confiar em Deus não é confiar que as coisas vão sair da maneira que nós queremos. Confiar em Deus é confiar na totalidade. Como assim? Tem coisas nessa vida que nós vamos passar por elas, que não vai sair como nós queríamos, nem como nós oramos e pedimos a Deus. Mas é nessa hora que nós devemos confiar em Deus. Se a nossa confiança estiver em Deus, isso vai nos fazer nos manter firme, em paz, confiando que no final tudo vai dar certo, no final tudo vai estar bem, mesmo que às vezes a princípio não mostre. Você pensa comigo a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estava pregando isso aqui, estava falando com os irmãos, eu estava imaginando a vida desses caras, a dificuldade que eles tiveram naquele tempo, não no dia, mas quando o rei construía um estado, estabeleceu uma lei dizendo que no dia da inauguração, iria mandar tocar toda sorte de instrumentos, e naquela sorte de quando tocasse tudo, quem não se ajoelhasse seria punido, jogado numa fornalha. E eles sabiam que aquilo era contrário à vontade de Deus, e eles determinaram: nós não vamos nos sujeitar a isso. Você já imaginou o tempo que passou para chegar aquele dia, o quanto esses homens se angustiaram? Que é isso, pastor? Eles não é a alma de Deus se angustiaram. Que isso? Diante do perigo, até Jesus se angustiou. Até Jesus. Mas eles permaneceram firmes em Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles tinham uma coisa com eles: se eles continuassem firmes, crendo em Deus, confiando em Deus, obedecendo a Deus, coisas melhores viriam. Eles não sabiam o que Deus iria fazer. E é isso com você, é isso comigo. Às vezes nós estamos com medo de situações, de coisas que às vezes está tirando nossa paz, porque nós queríamos que Deus orar e Deus mudar aquilo, fazer uma mudança. Não, às vezes Deus não vai fazer mudança nenhuma, vai deixar de seguir, vai deixar de tocar o barco. Só que se você está confiando nele, ele vai cuidar do seu coração, cuidar da sua mente, cuidar de você, e ele vai cuidar e te mostrar que o plano dele na tua vida, nada, nem situação, nem nada nesse mundo vai parar, vai impedir. Ele é o melhor para você.
Então essa confiança que nós temos em Deus, que nossa caminhada com Deus vai nos levar ao melhor, mesmo que vamos enfrentar situações que nós vamos orar e não vai mudar. Com certeza Sadraque, Mesaque e Abednego oraram naquilo, mas não mudou. Até o momento que eles tiveram que chegar e enfrentar, não se prostraram diante da imagem, e de repente eles estão diante do rei, e o rei dizendo: mas que é isso? Vocês nos traíram. Mas tudo bem, vamos tocar de novo, vou dar chance para vocês. Eu vou deixar o meu orgulho de lado, porque senão já punia de uma vez, mas não. Agora eu vou mandar tocar e vocês vão se prostrar. E se vocês não se prostrarem, gente, não tem mais nada a fazer, porque eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês da minha fornalha. E mandou aquecer a fornalha. E a resposta deles você conhece. Foi que eles disseram: olha, o nosso Deus tem o poder de nos livrar da tua mão. Porém, se Ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. E por que eles estavam dizendo isso? Confiança em Deus. Não confiança que Deus ia livrar, porque pela palavra deles ali não estava livrando. Eles não tinham 100% de confiança que Deus ia livrar. Porque eles disseram: se não nos livrar, nós também não vamos nos prostrar. Isso quer dizer, eles confiavam que Deus tenha sempre algo maior para eles, mesmo que não livrasse daquela situação. Isso foi a vida de todos os discípulos, todos os apóstolos, que passaram por situações muito difíceis, mas ele estava sempre olhando: Deus tem algo melhor. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que foi colocado diante de uma situação tão crítica, tão difícil, que ele disse: nós nos desesperamos da vida, achamos que não sairia dali com vida. E qual foi? Ele disse assim: mas nós entendemos uma coisa, pode nos matar, mas Deus já tem guardado lugar para nós nos céus. É isso que nós devemos ter, meus irmãos. Porque nesse mundo vai ter momentos de aflição, vai ter momentos de que você não quer passar, você não gostaria, eu não gostaria, mas vamos ter que enfrentá-lo. E vamos orar para Deus, e Deus diz: olha, enfrenta aí, mas você não vai perecer, porque tua vida está guardada em mim. Nós só temos que continuar. E se a gente continuar confiando nele, a nossa mente firme nele, firme na palavra dele, o que a palavra ensina, aí ele mesmo vai vir cuidar do nosso coração, nos trazer a paz que precisamos. Pegou o exemplo de Paulo. Ele estava como ele falou, chegaram a se desesperar da vida, quer dizer, não vamos sair com vida daqui. Mas aí eles olharam para o que Jesus tinha prometido, a vida eterna. E disse: não, tudo bem, então vamos passar por isso, mas vamos chegar diante de Deus de pé. E o que foi que aconteceu? Deus livrou eles, não foi aquele momento. Então quer dizer, quantas as vezes nós nos colocamos diante de situações, ou a vida nos coloca situações, que nós ficamos desesperados, amedrontados, sem saber o que fazer, perdemos nossa paz, porque esquecemos de olhar o que está escrito de Deus para nós. Às vezes até porque oramos e não vimos Deus mudar como nós queríamos que Ele mudasse, mas não era o que Ele queria fazer. Mas mesmo que Ele não mudou uma situação através da minha oração, isso não quer dizer que Ele me abandonou. Ele tem o plano dele, da maneira dele, vai se cumprir na minha vida e na sua vida, se nós continuarmos fiéis a Ele, confiando nele. E no meio das aflições, Ele vai te trazer paz, Ele vai cuidar do teu coração, se você estiver com a mente firme nele. Por isso que nós, independente de tudo que aconteça ao nosso redor, nós não podemos tirar a nossa mente daquilo que a palavra de Deus está dizendo, daquilo que a palavra de Deus nos promete. E nós temos que estar acordados, apercebidos por isso, porque a vida joga aquelas armadilhas para a gente perder a paz.
para a gente tirar a mente da palavra de Deus e colocar nossa mente nos problemas, nas coisas que às vezes é o próprio inimigo que está nos mostrando. Nós precisamos manter firme, porque se assim o tivermos, o próprio Deus vai nos conservar em paz, porque dentro da palavra dele, ele vai revelar a sua vontade para nós. Ele vai nos falar quem nós somos nele. Hoje eu estava pregando de manhã lá em Apocalipse, e vale a pena eu relembrar essa mensagem, essa palavra aqui, esse versículo, Apocalipse capítulo 1. Eu vou voltar. Apocalipse capítulo 1. E quando você olha aqui, você pode ficar feliz. Mesmo que você esteja enfrentando lutas, dificuldades, barreiras, sei lá, tantas coisas que estão te afligindo. Mas antes da aflição tomar conta do seu coração, olha para isso aqui. Olha, quando João vem um anjo falar com João, ali em Apocalipse, e o anjo vem amando de Jesus, com revelação de Deus, porque o livro de Apocalipse começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Olha só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então o anjo veio ali com a mensagem que ele trouxe, a revelação que ele trouxe ali, ela era de Deus, de Jesus, que recebeu do Pai, e que agora estava sendo noticiado pelo anjo a João, para depois João noticiar isso para a igreja. Mas nisso aqui, não é esse versículo que eu quero, o versículo 5, que ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, quer dizer, aquele primeiro que ressuscitou, morreu e ressuscitou, depois todos nós ressuscitaremos, e o príncipe dos reis da terra. Aí vem, ó, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, aquele que nos amou. Está para dizer que se a gente, toda hora que a gente ficar aborrecido com alguma coisa, que a gente quiser perder nossa vida, a gente não, espera aí, Jesus me amou. Jesus deu a vida por mim porque Ele me amou. Ele não deu a vida por acaso, Ele não deu a vida ali de qualquer forma. Ele deu porque me amou. Ele deu a vida porque te amou e te lavou, te purificou dos teus pecados. Nós temos que entender a situação que nós nos encontrávamos, perdidos no nosso pecado e perdidos para sempre, distantes, separados de Deus por causa do pecado. Mas aí Jesus nos amou. Irmão, guarda isso no seu coração. Quando você se sentir afligido por alguma situação, temeroso de alguma situação, lembre-se disso: Jesus me amou. Se Ele te amou, meu irmão, Ele vai cuidar de você. Ah, pastor, mas olha, a situação não está fácil. Eu orei, eu pedi para Deus mudar e Deus não mudou nada e continua como está. Mas Ele não deixou de cuidar de você. Ele não te abandonou. Ele não deixou de te amar. Ele vai cuidar de você, mesmo que seja em meio à tempestade, mesmo que seja em meio à dificuldade. E Ele quer também te trazer a paz que você precisa, o que você perdeu com o problema. E como Ele vai trazer a paz? Você firmar sua mente na palavra dEle, você firmar sua mente naquilo que Ele diz, naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele fala. Nós temos que tomar esse cuidado. Meu irmão, o mundo é muitas vozes falando, voz que grita de um lado, grita de outro. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa mente sai da firmeza da palavra para ficar ouvindo o que o mundo diz. O que o mundo diz. Você está
firme na palavra. Nós temos que estar firme no que Jesus disse. Jesus disse assim, olha que palavra linda: não temais, ó pequeno rebanho. No meio dessa multidão nós somos pequeno rebanho, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eles não temais, porque foi agrado do Pai dar-vos o reino. Foi agrado do Pai nos dar o reino. Então nós não temos que temer. Nós não somos povo que escolhemos ser. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Está lá no Salmo 100. Somos ovelhas do seu pasto, Ele escolheu. Agora vamos pegar firme nisso, sabendo sim que, como Jesus mesmo disse, o mundo ele trará aflições, e trará. O mundo vai produzir situações, coisas que você não gostaria de passar e vai passar. Algumas delas você vai orar, vai clamar a Deus e Deus vai mudar. Outras Deus diz, não, você vai enfrentar isso aí, viu? Você quer ver uma coisa? Vamos novamente lá para Apocalipse. Eu não ia falar disso aqui não, mas isso é uma carta para uma igreja fiel. E ninguém que é fiel a Deus quer passar por isso. Mas Deus disse, vocês vão passar. Capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ele diz, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua o que, gente? Pobreza. Olha o que essa igreja tem, o que se prega hoje. Essa igreja tem: você é de Deus, você é próximo, você é de Deus, você tem isso, você é de Deus, você tem aquilo, você é de Deus, você está bem, você tem paz. Irmão, conheço tuas obras. A igreja estava trabalhando, a igreja estava andando com Deus, mas ele diz, eu conheço também a tua tribulação. Estava passando por tribulação. Eu conheço a tua pobreza. E está falando aqui de pobreza em ter bens materiais, porque ele diz assim, mas és rico. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então havia aqui uma turma que estava blasfemando contra essa igreja, talvez pela condição que ela estava passando, as lutas que ela estava passando. Deus diz, olha, eu conheço isso, tudo que você está passando, toda a sua aflição. Aí ele diz no 10, nada temas das coisas que hás de padecer. Você está vendo aqui uma coisa? Que Deus não ia impedir, não estava impedindo aqui o padecimento que viria, o sofrimento que viria. Ele diz assim, não temas das coisas que hás de padecer. Então, o próprio Deus sabia que iria acontecer situações que aquele povo ia padecer, ia sofrer. E ele não disse, fica tranquilo, eu vou tirar vocês, eu não vou deixar passar por isso não, pelo contrário. E não vinha diante de Deus não, o sofrimento. Olha de onde vinha. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Lógico que não era especificamente o diabo, mas o diabo iria usar, com certeza, alguém ali, queria lançar alguns deles na prisão. E Deus não ia impedir. Deus não iria impedir, ia deixar acontecer. Aí Deus diz assim, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí vem o pior, ser fiel até a morte.
Nossa, vou padecer, lançar na prisão alguns. E Deus disse, ser fiel. O que Deus tem a dizer é ser fiel até a morte. Continua fiel. Continue fiel a Deus. Continue com sua mente firme em Deus. Porque independente do que se levantar contra você, a aflição, Deus te ama. Ou mesmo que você passe pelaquela aflição, Deus estará lá te ajudando, te segurando e vai te manter de pé. E ele termina dizendo aqui: ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Aí fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E essa tem que ser a nossa firmeza, para a gente passar pelas aflições, pelas lutas e vencermos ela. Como vamos vencer? Confiando em Deus, confiando que mesmo que Deus, Ele não, vamos dizer assim, Ele não impeça que aquele mal aconteça, mas que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger, ou melhor, que Ele tem algo melhor para nós. Por isso que Jesus disse assim, não temais aqueles que matam o corpo, e depois não pode fazer mais nada. Vocês querem temer alguém? Tema aquele que pode matar o corpo e ainda jogar no inferno. Não tem mais. Por quê? Porque se tem uma coisa que essa ninguém tira de você, você pode abandonar, mas ninguém tira de você, é a tua salvação. Não há ninguém. Olha o que diz Romanos. Capítulo 8. Versículo, você conhece isso aqui, é muito conhecido, versículo 31. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, pode se levantar quem quiser. Mas se você está confiando em Deus, andando com Deus, sua mente firme em Deus, na palavra, obedecendo a palavra, esquece os outros. Ninguém vai te tirar, não, das mãos de Deus. Ninguém tem esse poder. E ele diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí ele vem com as perguntas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica? Então não adianta. Mas olha, estão me acusando disso, meu irmão, você tem que ver como está a sua consciência com Deus, como está a sua caminhada com Deus. Você está na palavra, você aceitou Jesus, você creu em Jesus, está vivendo a palavra, esquece os outros, porque ninguém pode te acusar e te condenar, porque é Deus que te justifica, não é homem, não é pregador, não é ninguém. Não é ninguém. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é ninguém. Ninguém morreu por você. Ninguém deu a vida por você, só Jesus. Então só Ele pode te condenar. Mas se você está andando com Ele, crendo nele, confiando nele, andando na palavra dele,
Outro vem, não, porque você não é de Deus, porque você é aqui. Ele pode dizer, como não pode? Alguém pode olhar para mim e dizer, esse pastor é do Satanás, né? É o próprio Satanás. Pode. Falaram com Jesus, que Jesus era do diabo, expulsava demônio pelo diabo, porque não pode falar comigo, com você? Só que não tem valor. Não tem valor. Fala o que quer, mas não tem valor. Por que não tem valor? Porque é Deus que justifica. É Deus que te justifica, não é ninguém. Não é ninguém. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode te condenar? Ninguém. Ninguém pode te condenar, porque foi Cristo que morreu por você, não foi a pessoa. Quem pode? A gente tem que ficar olhando para essas palavras, firmando a palavra e manter nossa mente firme nela, sem sair da palavra, sem sair. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada. No versículo 37 ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque nada pode te separar, nada pode te condenar, ninguém pode, ninguém tem poder. Só tem aquele que deu a vida por você. Foi ele que deu a vida por você, foi ele que salvou. Então quer dizer, nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Nós precisamos cuidar para que nossa mente esteja firme nele. Se nossa mente estiver firme em Deus, ele vai nos manter em paz. Isso não quer dizer que não vamos enfrentar situações, problemas, dificuldades, coisas, situações que não gostaríamos, que não queríamos passar. Vamos enfrentar como todo mundo enfrenta. Mas nessa hora nós temos que lembrar, voltar nossa mente para o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é o que eu vou viver, é o que eu vou crer. E ali, se você estiver olhando para a palavra, mesmo que o mundo venha causar aflições, a própria palavra vai produzir paz, porque Jesus, ele estava ensinando aos discípulos e ele diz: eu vos digo isso para que tenhais paz em mim. Quer dizer, tudo que ele nos ensinou, tudo que está aqui escrito, é para a gente ter a nossa mente firme, olhando para isso, crendo e ter paz também, ter paz, sabendo. O mundo produz aflição, mas Jesus, ele nos trouxe a palavra que vai produzir a sua paz. Mesmo se você não estiver vencendo determinada situação, mas você sabe, você tem guardado. Igual o Jó falou, ele estava doente, todo estourado, tinha perdido riqueza, família, mas uma coisa ele disse assim: o meu Redentor vive, e eu sei que ainda o verei. Nós temos que entender isso, o meu Redentor, ele vive. Então, se está dando tudo errado, se as coisas não estão certas, está afligindo, espera, eu vou olhar o que diz a palavra de Deus. Porque se eu focar nos problemas, se eu focar naquilo que me assusta, aí eu vou perder a paz. Aí vai ser complicado. Aí eu vou deixar que a tribulação tome conta de mim, e eu vou fazer da minha vida um inferno. Eu vou fazer, que é uma escolha. Provérbios, olha só, nunca deixe que isso aconteça com você. Provérbios, capítulo 15, acho que é isso. Deixa eu ver aqui, gente, se eu não errei. Se eu acho que é.
15:15. Provérbios 15:15. Ele diz assim: todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Tem uma tradução, não sei se alguém está com ela aí, que diz assim: todos os dias do aflito são maus. Alguém está com essa tradução? Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito. O oprimido. Eu gosto dessa, do aflito. Aflição, a pessoa está debaixo de aflição. Mas a aflição vem para todo mundo, para todos nós. Mas é nós que escolhemos ficar na aflição ou sair dela. Se você der toda a atenção àquilo que te aflige, você vai ser aflito por aquilo. E todos os dias são maus. Irmão, tem pessoas que têm tudo na vida aí. Colocar ele diante de mim e de você, você diz assim: poxa, que vida. Ninguém deve fechar a vida de ninguém. Eu queria ter a vida dessa pessoa. Olha o que ela tem e eu não tenho. Às vezes a pessoa está aflita, está numa aflição tremenda, porque está dando atenção àquilo que só causa aflição. E todos os dias da pessoa é má. Ela já levanta aborrecida, ela já lembrança com semblante carregado, pesado, porque ela deixou que a aflição tomasse conta do seu coração. Então todos os seus dias são maus, e ela tem com quem viver uma vida boa, viver bem, mas está. Temos que tomar cuidado, nunca deixar que a aflição domine nosso coração, porque senão você, todos os seus dias vai ser mal, porque você mesmo escolheu. Então, firme-se. Como eu não vou deixar que algo que me aflige tome conta? Eu vou deixar de dar tanta atenção àquilo, vou dar atenção ao que Deus fala na palavra dele, porque Deus tem a esperança viva para mim. Tem coisas boas para mim pensar. Como todo mundo, eu não sou diferente de você. De vez em quando acontece algo que vem para afligir. E quando algo vem me afligir, eu não seguro, eu não me mantenho naquilo. Porque eu sei que não vale a pena. Eu estava falando para minha esposa. A gente estava tentando resolver uns problemas, a coisa não estava meio que difícil. Eu falei assim: vamos esquecer disso, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos esquecer, as coisas vão se resolver. E se resolve, porque se você olhar tantos problemas você já passou na sua vida, e você chegou aqui, Deus cuidou de você. Muitos ficaram para trás. Você às vezes achava até que, hoje eu vou sair mais disso, não, saiu. E assim é a vida. Mas acima de tudo, nós temos que entender uma coisa: que Deus, Ele tem um lugar de paz, Ele tem uma vida eterna de paz para todos nós. E Ele próprio pagou um alto preço para que nós gozássemos disso. Então nós temos que lembrar sempre disso. Saber quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Você é filho, você é filha. Você é herdeiro das promessas da graça de Deus. Imagina que Jesus disse que tudo que é do Pai me foi dado. E Deus nos fez, junto com Jesus, herdeiro de tudo. Então não vamos deixar que às vezes alguns contratempos venham tirar a nossa paz. Mas como vamos fazer isso? Mantendo nossa mente
firme em Deus, na palavra dele, no que ele fez por você, e entendendo sempre quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu tinha nessa noite. Espero que tenha ajudado alguém.